Boa noite a toda a nossa comunidade educativa reunida, pais, mães e responsáveis, colaboradores docentes e não docentes, estudantes. Eu sou Jailton, orientador educacional do ensino médio noturno. Os alunos do ensino médio noturno nos acompanham neste momento ao vivo do auditório. É uma alegria conectarmos-nos nesta noite para dar início ao ciclo de formação continuada para a comunidade educativa do Colégio São Luís. Esse ciclo de formação continuada abordará temas que perpassam o projeto pedagógico do colégio e a vida da sociedade contemporânea. Damos início hoje à primeira palestra do ciclo de formação continuada com o tema Racismo e Antirracismo, implicações para a educação no Brasil. E contaremos com a honrosa presença da professora Lília Moritz Schwartz. Durante a fala da professora Lília, vamos receber perguntas que podem ser enviadas pelo chat e serão repassadas a ela por um momento de debate. Antes de acolhermos a nossa palestrante da noite, convido o nosso diretor-geral, Padre Edson de Lima, que deseja saudar a todos os participantes. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham nesta noite. Sejam bem-vindos a este encontro que abre o ciclo de formação continuada para a comunidade educativa do Colégio São Luís. Considerando o projeto pedagógico do colégio, se faz necessário uma formação que contemple a educação integral para a participação cidadã. Essa é uma condição para nos preocuparmos com uma formação que nos ajude na compreensão das realidades sociais e também nos prepare para uma ação neste mesmo espaço social. Herdeiros de uma tradição educativa comprometida em responder aos desafios de cada época por meio da inovação, o Colégio São Luís não pode se eximir diante da emergência da questão racial e da exiguidade de medidas reparadoras em nossa sociedade. Não somos e não seremos indiferentes aos sinais dos tempos. Para este segundo semestre, o ciclo de formação continuada abordará 3 temas. O racismo. O Colégio São Luís é um colégio declarado antirracista, e este tema vai perpassar vários encontros nossos ao longo do semestre. O cuidado. Recentemente, o Colégio São Luís publicou a Política Interna de Proteção aos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, e as redes sociais e internet. A pandemia, ela confirma um caminho sem volta no uso das redes sociais. E precisamos nos formar e também formar para o bom uso destes meios. Quero agradecer de modo especial o coletivo antirracista de pais, mães e responsáveis do Colégio São Luís, que apoiaram e ajudaram na realização deste primeiro encontro do ciclo de formação continuada. De igual modo, agradeço ao grupo de trabalho de educadores do colégio, que tem assessorado a diretoria e todos os demais setores do colégio sobre o tema do racismo. E esse tema que está... Também esse grupo de trabalho está em estreita relação com o coletivo de pais e mães antirracistas do colégio. Dou as boas-vindas à professora doutora Lília Moritz Schwartz. Ela é doutora e livre docente em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora titular do Departamento de Antropologia Social da USP e professora visitante em Princeton, desde 2011. É também editora da Companhia das Letras e curadora adjunta para histórias do MASP. É autora de inúmeros livros premiados e importantes para o conhecimento da nossa história. Entre esses livros, destacamos sobre o autoritarismo brasileiro e a Enciclopédia Negra, que tem ajudado os professores e alunos do Colégio São Luís a aprofundar a história de homens e mulheres negros que colaboraram na construção e desenvolvimento da nossa cultura brasileira. Professora doutora Lília, muito obrigado, seja bem-vinda, a casa é sua, com você a palavra. Muito obrigada, eu queria dar boa noite a todas, todos e todos vocês, saudar os pais das famílias do diurno e do noturno do Colégio São Luís,
Saudar também os colaboradores docentes e não docentes, os gestores dos setores acadêmicos e administrativos e os estudantes, né? Sem eles nós não fazemos nada, né? São o nosso presente, o nosso sonho de futuro. Queria também saudar, assim, toda a comunidade acadêmica do São Luís e destacar o trabalho do Grupo de Trabalho de Educadores e do Coletivo Antirracista de Pais e Mães. Eu vou citar o nome de um amigo meu, que foi o que intermediou toda essa atividade, o Fred Tinoco, e saudando o Fred, eu quero saudar a essa política antirracista, que vem sendo também muito impulsionada pelos pais. Isso é muito raro, e eu só posso imaginar que vem da tradição humanista dos jesuítas, né, essa preocupação com um Brasil mais cidadão, um Brasil mais inclusivo e um Brasil mais plural. Se vocês me permitem, eu gostaria de compartilhar agora a minha tela, porque eu quero falar com vocês usando imagens. Vamos ver aqui, eu vou agora aumentá-la, quero ver se vocês estão me vendo. Imagino que está tudo bem, se não estiver, por favor, Sérgio, me diga que não está. Então, vamos lá. O tema de hoje, então, é racismo e antirracismo, as implicações na educação no Brasil, e eu sou antropóloga, sou historiadora, e vou partir de alguns supostos para iniciar essa nossa conversa. O primeiro deles, eu vou citar Milor Fernandes, de que o Brasil tem um enorme passado pela sua frente. Cito também Carlos Drummond de Andrade, que uma vez disse que toda a história é remorso. A ideia é que não dá para a gente pensar no nosso presente se de alguma maneira nós não recuarmos ao passado. Não porque o passado explica tudo, mas porque o passado é capaz de dar um bom bilhete, um bom lembrete. Queria começar citando um poema de Carlos Assunção, poeta negro, que tem esse poema maravilhoso que diz o seguinte: sou apenas um homem, lutando em seu quilombo de palavras, apenas um homem, tentando interpretar anseios e esperanças de todo um povo desprezado, explorado, que um dia há de se levantar. Vamos ficar com a palavra, com a expressão quilombo de palavras. E vamos pensar um pouco como a história é um jogador fundamental na nossa contemporaneidade. E como ocorrem verdadeiras batalhas narrativas para justificar estados, governos, situações políticas, situações econômicas e culturais também. Eu vou voltar ao sermão do Padre Vieira, talvez a primeira narrativa sobre o Brasil, quando o Brasil nem era Brasil, era uma América portuguesa. O Padre Vieira dizia que existiam dois tipos de homens. Os homens de mármore, que seriam feitos desse metal duro, dificilmente esculpidos, mas uma vez esculpidos, ficavam dessa maneira para sempre. E os homens de murta. Murta é um pequeno arbusto, e dizia Vieira, a murta é facilmente esculpível, mas ela também rapidamente muda de forma. Vejam que essa é uma perspectiva bastante colonial, né? Ou seja, os homens de mármore seriam os homens brancos, a branquitude, ou seja, que uma vez talhada estava sempre no mesmo formato, e os nossos indígenas, os então chamados nativos brasileiros, seriam pessoas de murtas, inconstantes. Isso tudo deu vazão a um imaginário muito forte. Vocês podem ver essa primeira imagem da América, feita por Theodore Gale, em 1580, e como uma boa gravura do século XVI, ela deve ser dividida em dois. Do lado esquerdo, vocês veem o quê? O colonizador português, um homem branco, e ao lado dele todos os símbolos de progresso. Do lado direito, a América é vestida como uma mulher, com poucas roupas, deitada numa rede, esperando, né? Ela dá a mão, oferece a mão para que o colonizador chegasse. Atrás dela, todos os símbolos que falavam da barbárie. Vejam que a primeira imagem já é uma batalha de narrativas entre a civilização, a pretensa civilização e a barbárie.
As imagens da América logo inundaram o imaginário europeu, sobretudo a partir da noção de canibalismo. Canibalismo era uma ideia muito errada, porque, na verdade, esses não eram grupos, pessoas canibais, eram antropófagos. Eles faziam, através da guerra, uma forma de comunicação. Aqui vocês estão vendo uma narrativa visual europeia, colonial, que mostra os indígenas comendo para saciar a fome. E vejam como as mulheres aparecem gulosas, né, lambendo os dedos das mãos. Essa é uma narrativa, gente, uma narrativa que condicionou durante muito tempo a nossa percepção sobre os povos indígenas, como se eles fossem o outro do outro. Vou falar de outra narrativa para vocês. Essa narrativa foi feita por um naturalista, o Carl Friedrich Philipp von Martius, no primeiro concurso realizado pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, logo após a independência, na década de 1830. Esse instituto lançou um primeiro concurso que se chamava Como se deve escrever a história do Brasil, que eu renomearia para Como se deve inventar uma história para o Brasil. É interessante que o nosso primeiro concurso de história do Brasil, porque até então a nossa história era lusitana, portuguesa, europeia, o primeiro concurso foi ganho por um naturalista europeu, bávaro. Von Martius veio com uma teoria fluvial, da existência de 3 grandes rios que comporiam a sociedade brasileira. Um rio caudaloso, que seria o Rio Branco, um rio sobre o qual Von Martius tinha muito o que dizer, ele conhecia o passado dos colonizadores portugueses. Depois desse, um rio branco um rio indígena cairia nas águas desse grande Rio Branco, o rio indígena já era bem menor, e por fim um rio negro, quase um riacho, que também confluía para o grande Rio Branco. Estava dada, na década de 1830, a teoria da democracia racial. Uma teoria enganosa, uma teoria problemática, uma narrativa vitoriosa no Brasil, que, como toda narrativa, lembra um pouco e esquece muito. Vejam que, nesse caso já, mistura não era igual a relações horizontais. Mistura já era hierarquia. Vamos falar dessa hierarquia. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil. Eu digo mercantil porque ainda existem outras formas de escravidão, e só o fez em 13 de maio de 1888. Eu costumo dizer que o dia 13 de maio é o dia mais longo na história do Brasil. Ele começa em 88 e não tem hora para acabar. Aqui vocês veem as principais rotas da onde partiram os africanos e africanas que saíram compulsoriamente do seu continente. Acredita-se que 14 milhões de homens e mulheres foram obrigadas a percorrer esse espaço atlântico, esse espaço afroatlântico. Desses 14 milhões, apenas 12 milhões chegaram com vida. Desses 12 milhões, 10 milhões vieram diretamente para as Américas. E desses 10 milhões, 4,8 tiveram como destino o Brasil. Primeiro, as províncias do norte, depois o Rio de Janeiro. Nós tivemos escravizados de ponta a ponta dessa América Portuguesa e depois o Brasil, durante todos os séculos em que a escravidão foi vigente. A escravidão criou uma linguagem da desigualdade e da hierarquia, que é o que eu quero provar para vocês. Esses são dados, desculpem que a pronúncia está em inglês, devia ter mudado, mas para vocês verem como a escravidão se manteve, o sistema se manteve homogêneo, nunca parou, mesmo no contexto da invasão holandesa, assim chamada invasão holandesa, de 1570 a 1640, e como os escravizados vieram de muitos lugares. Vieram da região norte, sobretudo os escravizados do Golfo da Guiné, escravizados muçulmanos, muitos deles alfabetizados. Boa parte veio do centro da África, saíam do mercado de Angola, que era talvez o porto da onde saiu a maior parte da população
africana, hoje residente no Brasil, e existiu também um movimento que os historiadores chamam de segunda escravidão, que era a escravidão que se dirigiu às plantações de café em São Paulo, né, na então província de São Paulo, e que saíam de Moçambique. Esse afluxo foi tão fundamental que condicionou um silêncio muito grande na sociedade brasileira. Escravizados e escravizadas poderiam ser alugados, penhorados, vendidos, hipotecados, segurados. Podiam também ser mortos, porque estavam nas mãos dos seus senhores. Aqui vocês veem anúncios que abundavam nos jornais de época, sem qualquer problema, né, sem qualquer tipo de conflito, ao menos aparente. Essa é uma imagem criada pelo artista Jean-Baptiste Debré, que esteve no Brasil junto com a missão francesa, uma missão que veio logo após a abertura dos portos à França, até então inimiga. Vejam essa imagem como um símbolo da escravidão. Debré, socializado na linguagem do neoacadêmico, ele desenha um escravizado que traz uma máscara de Flandres, que, na minha opinião, é um símbolo maior da escravidão no Brasil. A máscara de Flandres era feita de metal, presa atrás, e, teoricamente, ela era usada para controlar os escravizados. Se dizia que tinha mania de comer terra. Ora, eu pergunto a vocês, alguém tem mania de comer terra? Na verdade, esse era um suicídio, era o banzo, um suicídio doloroso, bem lento, que consistia em ingerir terra em quantidades bastante pronunciadas. Mas Debré não quer causar qualquer mal-estar, então o pintor francês faz aqui o escravizado esfarrapado, com uma roupa que indica que ele vem da região de Gana, por causa do quadriculado, um vaso imenso na cabeça, e mesmo assim anda na ponta dos pés. Essa é a imagem, a narrativa que se fazia do Brasil, de uma boa escravidão. Mas não existe boa escravidão. Num sistema que pressupõe a posse de uma pessoa por outra, só há violência de parte a parte. Debré fez uma série de imagens. Essa e outra que nós veremos foram as únicas censuradas. Essa imagem foi censurada justamente porque mostrava a violência do sistema escravocrata. Não sei se vocês estão vendo como vai se construindo essa linguagem do silêncio, essa história pela metade, né, que fala apenas da ordem, apenas da harmonia, o que não poderia existir. Aqui vocês veem também que os escravizados e escravizadas, da sua parte, reagiram sempre. Essa é uma imagem linda do mesmo artista, o Debré, em que vocês podem ver como o Debré tenta entender o planejamento, essa linguagem dos diferentes grupos, nações, etnias africanas que vieram ao Brasil, muitas vezes refundaram, recriaram a sua ancestralidade aqui no país, mas aqui vocês veem verdadeiras carteiras de identidade. Isso aqui é um pano da costa, essa escravizada deve ter saído pelo porto de Luanda. Aqui vocês veem outra marca de nação, sobretudo de escravizados provenientes de Moçambique, os chamados os Moçambiques. Outras formas de identidade. São Benedito, por exemplo, foi transformado rapidamente num santo negro, mas também num orixá. Há um rebate, eu não vou ter tempo de falar aqui, mas podemos falar nas perguntas, há uma linguagem silenciosa, uma linguagem ambígua, né, de cultuar os santos do catolicismo, mas ao mesmo tempo nomeá-los a partir da linguagem dos orixás. Capoeira. Querem exemplo melhor? Né? Capoeira sempre foi uma luta e uma dança. Vejam o mundo de ambiguidades que a escravidão vai criando. Luta e dança, tudo ao mesmo tempo. Festas negras. Carlos Julião, do século XIX, desenha essa coroação de um rei negro nos festejos de reis. Sim, gente, porque vieram para cá nobres, príncipes, reis, chefes religiosos, todos eles numa suposta linguagem comum e horizontal da escravidão. Mas por baixo dessa linguagem se reconstituíam linguagens de ativismo, linguagens religiosas e linguagens de resistência. As fugas. As fugas, também chamadas na época tirar um cipó, eram
elas eram praticamente diurnas, totalmente cotidianas, né? Nessa imagem de um viajante francês, o Biard, a gente vê um grupo interessante, são um grupo de mulheres que fogem, tendo crianças na frente. Essa é uma imagem constante dos jornais da época que traziam um escravizado fugido, como se ele tivesse tempo de fazer a trouxinha. Essas são projeções europeias por sobre realidades maiores. Os escravizados reagiram sempre a partir de insurreições, de resistências, muitas vezes de abortos, de suicídios, como eu disse, e da formação de grandes quilombos, cândidos, acampamentos armados. Essas são plantas que eu encontrei na Biblioteca Nacional. Vejam a formação mais redonda, uma formação em semicírculo, que eles traziam, em parte, dos ancestrais africanos da região da Guiné. Em 1835, por exemplo, aconteceu a maior insurreição de escravizados que tomaram a Bahia por uma semana. Mais ainda, eles picharam as paredes da Bahia com a linguagem que eles conheciam, com a linguagem do Alcorão. Esse é um livro que foi encontrado no bolso de um dos resistentes. Mas a escravidão era cheia de ditos e não ditos. Vejam essa imagem criada pelo grande fotógrafo Marco Ferrez, que pretendeu, no final do período da escravidão, em 1882, mostrar como os escravos viviam numa fazenda do Vale do Paraíba. Tudo milimetricamente posado. Agora vamos olhar mais de perto. Aquele que parecia um feitor, na verdade, é o assistente do fotógrafo, que está organizando a foto. Vejam mais, vejam as expressões contrariadas, vejam as roupas imundas do período do final da escravidão, que tornou o sistema ainda mais severo. Vejam também pequenas imagens humanas maravilhosas, 2 escravizados cochichando, e aqui uma mãe negra que trouxe a sua criança no trabalho da plantação. A gente não consegue ver isso na foto grande. Esses são pequenos, imensos detalhes de resistência. Vejam a partida para o campo, teoricamente tudo organizado, homens na frente, mulheres atrás. Vamos ver de perto. Vejam quanta contrariedade. Vejam quanto maltrato nas roupas das crianças. Vejam como estão todos descalços. Olhem mais, né? Olhem mais sobre as expressões de contrariedade. A abolição vai se transformar numa questão suprapartidária a partir da década de 80. No Ceará, não havia mais escravos desde 84. Em São Paulo, foi criado o Quilombo Jabaquara, um quilombo que animava as pessoas a saírem dos seus... os líderes do quilombo animavam a população para sair das suas propriedades e ficarem nesse quilombo Jabaquara. Também nessa época, a camélia se transformou num símbolo da abolição. Ela era branca, como a paz, e ela era frágil, como a liberdade no Brasil. A abolição veio em 88, e o Império tentou tirar todos os proveitos desse ato, que foi muito popular. A ideia é que a princesa Isabel, aqui postada, tivesse a partir da Lei Áurea a possibilidade de construir um terceiro reinado. O ato foi de fato popular, mas nós sabemos que o terceiro reinado não existiu. Aqui vocês veem também como se tentou construir uma continuidade na dependência, com Isabel sempre altiva e grande, quase uma santa, e os escravizados agora libertos com a mesma posição de dependência. Essa é uma narrativa, como essa também, no mesmo contexto em que vai acabando com a escravidão, tomam força no Brasil os discursos do darwinismo racial, que pressupunham biologicamente a existência de desigualdades ontológicas fundamentais entre as raças. Essas são fotos do Augusto Strauch, que estão em Harvard, e essas são fotos retiradas da revista Gazeta Médica da Bahia, onde existia a Escola Nina Rodrigues, a Escola Tropical, que, além de determinar a desigualdade biológica entre as raças, também dizia que os grupos mestiçados eram grupos degenerados. Novas narrativas.
narrativas que nada têm a ver com os personagens que nós trazemos na Enciclopédia Negra. Podemos falar mais aqui, mas vejam essa figura maravilhosa, criada pelo artista goiano Dalton Paula, de Daniel. Daniel, um insurgente, um revoltoso, que fez a revolta de Viana, né? A revolta que aconteceu a poucos quilômetros de São Luís do Maranhão. Daniel sabia ler, Daniel sabia o que havia acontecido na Guerra Norte-Americana, que tinha levado à abolição da escravidão, e exigia que depois da Guerra do Paraguai, os escravos seriam libertos. Nada disso aconteceu, e agora nós podemos imaginar um outro herói, um herói que é silenciado na nossa história. Vejam a rainha, essa grande rainha dos quilombos de Iguaçu, a Rainha Marta. Ela é criada pela Mariana Rodrigues, ela traz escarificações no rosto, e a Rainha Marta, gente, ela liderou um quilombo em Iguaçu, próximo do contexto da República, um quilombo que resistiu por muito tempo por causa da organização da Rainha Marta. Vejam que é preciso incluir as mulheres na nossa história. E essa representação do Trajano, feita pela Kika Carvalho, é tão forte, né? Trajano, que foi um rebelde na região norte, entre o Amapá e a Guiana Francesa, e criou, na década de 80, uma república chamada República do Canoni. Por que não contar essas histórias e por que ficarmos nessas histórias? Porque além do darwinismo racial, também no final do século, no começo do século XX, toma força uma teoria que todos vocês conhecem, a teoria do branqueamento. O que é a teoria do branqueamento? João Batista Lacerda, que era diretor do Museu Nacional, é convidado para participar do Congresso Universal das Raças e leva uma tese de que em 3 gerações o Brasil seria branco. Vejam a imagem que ele leva. Uma imagem do Modesto Brocos, um pintor espanhol, que coloca aqui a avó, muito negra, com os braços para cima, como se tivesse ocorrido um milagre. À direita, o pai, a representação do homem português, com os seus chinelos, e que olha com orgulho para a sua cria, digamos assim, para o seu filho. Ao centro, uma mulher de traços mais, como se dizia na época, redimidos, aponta para o futuro, enquanto ela tem no colo uma criança branca, de cabelos lisos e olhos azuis. Ela carrega não a maçã da Eva, mas uma laranja dos trópicos. E notem um detalhe importantíssimo. A falta de sapatos era o símbolo da escravidão. Aqui vocês veem como o pai tem chinelos e pisa num chão pavimentado. Já a mãe está com os pés descalços e ela pisa por sobre a terra dura. Projeções da branquitude que aparecem nessa foto do Titilo Alckmin, de 1910, uma foto encontrada no arquivo do Titilo Alckmin, porque não deveria aparecer. O que vocês estão vendo aqui? Ao centro, a nova família burguesa da República. O pai, a mãe bem vestidos, uma menina aqui com os seus sapatos, e esse menino aqui um pouco contrariado. Ao fundo, a tela. Essa imagem deveria ter só essa dimensão. No entanto, no arquivo ficou a imagem sem cortes. À direita, vemos Miquita, a esposa de Titilo Alckmin, que carrega a tela um pouco constrangida, ela que era o braço direito desse fotógrafo. Mas eu gostaria de falar dessa figura aqui à esquerda. Essas crianças ex-escravizadas, livres, eram chamadas de molecas, e vejam que estamos no período da República. Elas faziam todo tipo de serviço. Comparem agora essa menina anônima com as 2 crianças. Essa menina está descalça, com o cabelo todo desgrenhado e a roupa muito suja. Ela representa a continuidade do 13 de maio, que nós vamos falar. 28, Mário de Andrade publica Macunaíma e introduz um trecho muito importante que é o momento em que os 3 irmãos estavam andando pela mata e caíram na poça do Pisão de Sumé. E vocês vão ver o que acontece.
Fiquei branco! Fiquei lindo! E se você, que já é branco, virar preto? Cadê? Mas a cantar chama por Mas que azar, mano! Só deu pra embranquecer as plantas! Fica triste não, mano. Antes fanhoso que sem nariz. Bora andar! Vocês veem, portanto, o que é uma visão mais moderna, até crítica, do mito das três raças. Macunaíma, na figura do Paulo José, que nos deixou agora, não é? Do ator Paulo José, ele fica branco, diz Mário de Andrade, fica lindo. Depois entra o irmão, que fica com a cor do cobre novo, fica indígena. E o último irmão, porque todos eles eram negros, só pode lavar a palma das mãos e a planta dos pés, e por isso diz o mito que os negros são bem negros, com a palma da mão e a planta dos pés branca. Vejam como o mito ia voltando de uma outra roupagem. A roupagem de Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que escreveu um pouco, claro, dividiu o seu livro entre brancos, negros e indígenas, mas, de alguma maneira, manteve a hierarquia na mestiçagem. Se vocês tiverem o livro, abram o livro Casa Grande Senzala e vocês verão como a gente muitas vezes vê, mas não enxerga. Aqui vocês veem, nesse grande esquema feito pelo Cícero Dias e que abre todos os livros de Casa Grande Senzala, uma criança que chicoteia uma criança negra, uma criança branca que mantém a criança negra no alto, né? Vejam que essas são linguagens que continuam, mesmo até que Florestan Fernandes, por exemplo, realiza uma pesquisa no Unesco e chega a uma conclusão muito potente para pensarmos a nós mesmos, que os brasileiros têm preconceito de ter preconceito. Durante todo esse tempo, o ativismo negro foi absolutamente presente. Essas são imagens da Frente Negra Brasileira, que tinha clubes, tinha escolas, e educava as populações negras, que ficaram durante tanto tempo sem direito à educação, sem direito à saúde e à segurança também. Essas são cenas do Teatro Experimental do Negro, liderado por Abdias Nascimento, e que revolucionou a linguagem do teatro, que era e ainda é no Brasil uma linguagem eminentemente branca. Esse é o líder, Abdias Nascimento, que faz uma teoria sobre o quilombismo no Brasil. Os tempos da ditadura retomaram a mesma metáfora forte da democracia racial na figura das crianças, o negro, o indígena e o branco ao centro. Esse é um retrato de figurinhas que trazia retratos dos militares durante a ditadura, e, ao mesmo tempo, essa imagem toda alvissareira do mito da democracia racial, que era um país, enfim, de democracia, de harmonia entre as raças. Nada combinava, mas nós sabemos o poder das teorias e, sobretudo, o poder do senso comum. Em 1978, nas escadarias do Teatro Municipal, era criado o Movimento Negro Unificado, chamado na época Movimento pela Democracia Racial. Já em 78, em plena ditadura, o movimento negro dizia que nós não teremos uma democracia enquanto formos tão racistas. A gente dá um pulo para 2019, né, um ano tão importante em que surge a Coalizão Negra por Direitos e outros grupos negros tão ativos como o IL10. Mesmo assim, nós continuamos com o nosso discurso da branquitude. Eu não acho que nós devemos fazer um determinismo histórico. E também acho que a gente não deve se apoiar apenas na história para falar do nosso presente. Nós temos recriado em grandes bases o nosso racismo. Essa é a propaganda do MEC de 2019. Nossa cor é o Brasil, era o slogan. Mas vejam as cores das crianças brasileiras. Todas brancas, muito claras, algumas loiras, todas de cabelos lisos. Que mensagem nós estamos dando? Vejamos uma propaganda do Ministério da Educação e Cultura, também em 2019. A atividade era ótima, era uma atividade da ProUni que distribuiria bolsas de estudos para a população carente. Vejam essa figura de uma negra sorridente, linda,
com os seus brincos, feliz com o canudo da formatura nas mãos. Vocês devem ter notado já alguma coisa estranha nessa propaganda. É o próprio branqueamento. Estamos falando de 2019. O braço esquerdo acompanha a cor da face da modelo. O braço esquerdo, que traz um anel de madeira, é negro. Agora, reparem na mão direita. A mão que carrega o canudo tem que ser branca. Esse é o processo de branqueamento que nós temos vivenciado no país. Eu vou mostrar a continuação da propaganda. Gente, vamos ler imagens, não é verdade? Vamos pensar um pouco o que significa nós, em 2019, olharmos, mas não enxergarmos o que é o branqueamento, né? E que processo de longa duração é esse? O Brasil tem números de violência tão grandes que são violências epidêmicas, mas essa violência tem um lugar, tem um target, que são os jovens negros das nossas periferias. Nós temos números de guerra civil do Iêmen, da guerra civil da Síria, da guerra civil no Afeganistão. Eu me refiro ao primeiro momento do Talibã e agora estamos vivendo momentos tão difíceis novamente. Mas o que nós fazemos com essas taxas de homicídio? Nós silenciamos, como nós também temos silenciado a morte de Marielle Franco em 2018, Marielle, que dizia que tinha roubado de todas as estatísticas. Ela que era da Maré, ela que tinha uma identidade de gênero muito definida, se dizia gay, da favela, do pedaço, ela que se formou com as franjas curtas que o sistema permitia, ela que entrou numa universidade, fez mestrado, foi a terceira vereadora mais votada, e mesmo assim, ela não conseguiu escapar das estatísticas. Quando Marielle morreu, um sonho de Brasil parece que morreu junto com ela, para renascer de novo, em todos nós, em vocês que estão fazendo esse projeto antirracista. Marielle merece esse projeto e todos nós, brasileiros, brasileiras e brasileiras, queremos ainda saber quem matou Marielle. Vamos falar um pouquinho de branquitude, aí eu vou passar para as perguntas de vocês. Onde há pássaro, há também sombra. Como vocês devem ter visto, eu sou branca, de cabelos lisos, e meu nome não nega que eu tenho uma origem europeia. Eu sou uma estudiosa do racismo. E por que eu sou uma estudiosa do racismo? Porque eu penso que o racismo, como eu tentei provar para vocês, foi uma teoria, primeiro histórica, depois científica, pseudocientífica, e depois uma teoria do senso comum, criada pela branquitude. A branquitude se transformou no Brasil num lugar de privilégios, mas também um lugar pretensamente neutro, um lugar pretensamente invisível, mas é um lugar absolutamente visível. No Brasil, nós praticamos um racismo que é estrutural, porque ele estrutura a nossa linguagem, e um racismo institucional, porque ele está presente em todas as instituições que nós frequentamos. Nós, brasileiros, a branquitude, infelizmente, se acostumou a entrar num teatro sem ver outras cores. Se acostumou a entrar num restaurante, num shopping, e não ver outras cores. O que é que isso significa, gente? O que significa a naturalização da diferença, a naturalização da hierarquia. Muita gente pensa que história é uma ciência que só fala de mudança. História fala de reiterações. Eu mostro aqui uma reiteração dura da nossa agenda. Uma imagem de Debré do século XIX e uma imagem do século passado, de 1982, de uma blitz militar no Morro da Coroa, e Cachoeirinha. Vejam que são imagens muito semelhantes. Ou vamos pegar de novo uma imagem do Debré, que parece ser um jantar brasileiro, mas vejam quanta violência tem aqui, com as crianças sendo tratadas que nem animais de estimação, e os escravizados apenas ladeando a família, a mãe e o pai, que sequer os observam.
Vejam o que faz a artista Adriana Varejão, deixando evidentes os conflitos presentes nessa imagem. Essa é uma foto que sempre me chocou. Essa é uma foto tirada em 1899, portanto, mais de 10 anos depois da abolição da escravidão. Mesmo assim, a hierarquia que a escravidão criou estava presente. Vejam a foto dessa ama, dessa doméstica, como vocês quiserem chamar, que se mantém constrangida com uma criança, a sua pequena patroa no colo. Ela olha para o fotógrafo e exibe o seu sinal de identidade, uma pulseira que fala da sua própria subjetividade. O artista negro norte-americano Titus Caspar fez uma tela relendo a foto e chamou a tela de Space to Forget, espaço para esquecer. Ele deixou claro o espaço da domesticidade, deixou a mesma empregada doméstica muito mais bem vestida, destacou a pulseira e deixou o seu braço transparente, né? Como a tentar inverter os nossos padrões de olhar, os nossos padrões de visualidade. E dessa vez, quem está transparente é a criança branca por sobre a babá. Esses são os espaços da branquitude, os espaços que a branquitude cria, os espaços que a branquitude habita e os espaços que a branquitude reproduz. Reproduz formas de viver, padrões de beleza, como nós vimos nas imagens, não é? Do MEC, e formas de não ver também. Há pouco tempo circulou essa foto, não importa a empresa, eu até comentei no Instagram, importa o que ela revela. Na verdade, nós temos que tomar essa empresa como um sintoma, não como a causa. Não se trata de acusar esse grupo, mas o que nós vemos nessa foto? Uma foto muito bem feita que projeta-nos para o infinito, né? Projeta-nos para uma São Paulo muito urbana, uma São Paulo tão progressiva. Agora vamos olhar melhor essa foto. Essas pessoas parecem basicamente iguais. São todos homens, brancos, felizes e, digo mais, sem máscara. Produziram uma grande multidão. Eu contei as mulheres, são 8 e só. Agora vejam as cores dessas pessoas sorridentes. Esse é um retrato 3x4 da branquitude. Esse também é um retrato 3x4 da branquitude, que é a formatura em 2019 dos magistrados. Impressiona, não é, gente? Impressiona o que a gente vê e o que a gente não vê. Eu vou terminando aqui falando de mais uma dor que eu carrego aqui comigo. Nós estamos passando desse momento tão duro, né, da pandemia da Covid-19. A pandemia entrou no Brasil com a pecha de ser uma doença democrática, que nós seríamos todos solidários. O que aconteceu 1 ano e meio após? Nós vimos que a pandemia tinha endereço, retrato, SIC e CPF. As populações mais atingidas são as populações negras e pobres. 2 marcadores sociais da diferença tão fortes no Brasil. Negras, pobres e moradoras das nossas periferias. Essas não são populações vulneráveis biologicamente. São populações vulneráveis historicamente. O que fazer diante de tudo isso, gente? O que fazer com esse diagnóstico da nossa branquitude? Ter uma atitude antirracista, como o colégio tem empreendido e como esse coletivo de pais e mães tem realizado, que me lotam de orgulho. Eu até me emociono, vocês me permitam. Quem falou de antirracismo foi Angela Davis, que chamou a atenção que nesse mundo que nós vivemos, não basta mais a gente dizer nós não somos racistas. Nós temos que ser antirracistas. Como? Com as nossas ações. O que fazemos numa escola? Nós vamos desnudar a desigualdade, desnudar a diferença, desnudar os padrões de cor praticados no Brasil. Porque quem diz assim que cor é muito melhor no Brasil, eu não diria porque cor o que é no Brasil, senão origem misturada a fenótipo. Esse projeto tem tudo para dar certo, pessoal. Nós temos que mudar a cor dos nossos alunos, a cor dos nossos professores,
a cor do nosso currículo, a cor da nossa atividade, a cor da nossa percepção. Eu digo sempre que ver é uma capacidade biológica. Quase todos nós, infelizmente alguns não, podemos ver. Já enxergar é uma opção cultural, política e social. Acho que está na hora de nós começarmos a enxergar e começarmos a ver, a enxergar a branquitude. Só assim nós vamos poder estranhar o que nós achamos tão familiar e familiarizar o que nós achamos tão estranho. O Brasil vive uma crise única. A crise é política, a crise é econômica, a crise é social, a crise é moral, a crise é da saúde. Mas a palavra crise é muito interessante, ela é usada nas mais diferentes áreas do saber. Vamos usar a crise na medicina. O que é a crise na medicina? É um paciente que está à beira do abismo, mas não caiu. Nós vamos combinar que nós estamos à beira do caminho, mas a gente não caiu. Nós vamos resistir. Nós vamos usar a nossa cidadania, como disse o padre Edson. É hora de praticarmos a cidadania, que é uma franquia que a democracia nos dá. Cidadania cada um pratica do seu lugar. Mas no Brasil, na minha opinião, a grande contradição tem a ver com a questão racial. Nós não vamos sair desse impasse se nós não enfrentarmos não só o racismo, mas sobretudo a branquitude. Porque esse é o pássaro e essa é a sombra e esse é o pássaro. Eu termino aqui com coragem, gente. Eu sempre termino assim e vou dizer. Vou terminar com as palavras do poeta, né, do Guimarães Rosa, que diz que a gente vive assim. A vida é assim mesmo. Ela esquenta e esfria, aperta daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. E o que ela quer da gente é coragem. Muito bom trabalho para vocês. Muito obrigada por me convidarem para dar início a essa série de palestras. Falta muito, gente, mas nós todos, todas e todos podemos muito mais. Muito obrigada. Agradeço desde já a professora Lília pela palestra tão inspiradora. Agradeço também aos participantes que enviaram suas perguntas durante a fala da professora. Em virtude do tempo ser curto, nós não poderemos apresentar todas elas, mas fizemos aqui uma seleção de 8 questões que nós vamos dividir em 2 blocos, tá, professora Lília? Combinado. Tá, então a senhora vai ter mais ou menos aí uns 10 minutos para poder comentar as questões, e o primeiro bloco diz o seguinte... Se ele chamar de senhora, eu vou lhe chamar de doutor, professor. Tá bom. Tá, ok. A primeira pergunta é: de que forma os movimentos sociais antirracistas, em particular os coletivos de pais ou alunos, podem influenciar tanto a esfera acadêmica quanto as políticas públicas? E qual a contribuição das escolas privadas à luta antirracista? A segunda pergunta é: o que você recomenda para os pais brancos dessa comunidade? O que você recomenda para que os pais brancos da comunidade do Colégio São Luís reconheçam a branquitude e seus privilégios? E como essas pessoas brancas podem aderir à luta antirracista? A terceira questão enviada foi: a desigualdade social faz com que o Brasil não evolua como nação. Você acha que a recusa da elite em abrir mãos de seus privilégios é um dos maiores problemas desta não evolução do país como nação? E como isso impacta na educação? A quarta questão é: antes de mais nada, né, nós gostaríamos também de agradecer esse imenso prazer em ouvi-la, né, e gostaríamos de sua análise sobre as leituras hegemônicas, sobre as manifestações culturais da população negra atualmente, como o funk carioca, o pagode e o hip hop. Ok, muito boas questões. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é sobre os movimentos sociais antirracistas, o papel de coletivos de pais e de alunos, e o papel das escolas privadas. Bom, eu penso que o papel é imenso, gente. O Brasil, ele tem essa realidade que eu considero muito perversa,
que é essa divisão entre escolas públicas e as escolas privadas. Nós sabemos que no Brasil, país muito desigual, quando eu comecei a escrever o livro sobre autoritarismo no final de 2018, nós éramos o 9º país mais desigual. Quando eu terminei, em maio de 2019, já éramos o 7º país desigual. E essa desigualdade, ela cobra a sua conta. Cobra a sua conta na saúde, cobra a sua conta na educação também. Todos vocês sabem que nós precisamos almejar no Brasil uma escola pública, universal e de qualidade. É dessa maneira, a educação é o grande gatilho para nós podermos combater a nossa desigualdade. Nós sabemos que com a Covid o país vai sair mais pobre, e o Brasil não é um país pobre, é um país de pobres, e vai sair mais desigual também. A gente tem uma realidade para o ensino fundamental e médio, que as melhores escolas, sabemos todos e todas são privadas. No entanto, na hora do vestibular, as melhores universidades ainda são as universidades públicas. E eu dou aula numa universidade pública e sei muito bem como foi apenas com a política de cotas que nós conseguimos mudar parte da realidade da universidade pública brasileira. Eu digo parte porque, ano passado, pela primeira vez, os alunos pardos e pretos, seguindo os critérios do IBGE, são a maioria dos discentes nas universidades públicas. Nada mais justo, porque nós sabemos também que a população preta e parda corresponde a 56,4% da população brasileira. Isso é suficiente? Não é suficiente. Nosso currículo ainda é eminentemente branco, né? Vamos falar das nossas escolas, do nosso currículo, né? Quais são, sobretudo eu como historiadora, quais são os nossos heróis? Quais são os eventos que nós gostamos de guardar? E, gente, 2022 vem aí. 2022 será o centenário da Semana de Arte. E nós, paulistas, os paulistas aqui presentes, nós temos que parar de falar que a Semana de Arte foi de São Paulo. Não foi de São Paulo, foi em São Paulo. Em 2022 também teremos a avaliação da política de cotas. A sociedade brasileira vai ter que fazer muita pressão para a gente reverter esse cenário. 2022 será o bicentenário da independência. Qual a independência vocês querem comemorar? Uma independência tão branca, tão europeia, tão colonial? Gente, eu não quero tirar ninguém dessa ementa, mas eu quero incluir muito. Nós temos um currículo ainda muito branco, e aí nós precisamos mudar. Por fim, que tem mais em 2022? Eleições, não vou nem falar, senão eu vou tomar todo o meu tempo. Temos também Copa do Mundo, também não vou falar. E temos o centenário da morte de Lima Barreto. Lima Barreto, que ficou fora da régua do compasso do modernismo paulistano, que era um modernismo muito branco, muito europeu, né? Essas são questões importantes. O que é a universidade? Qual é o retrato da nossa universidade? A universidade é um sintoma do Brasil. A gente tem uma universidade que já tem mais alunos negros do que brancos, mas o corpo discente, corpo de professores, é muito mais branco. O currículo ainda é eminentemente branco. Então, qual o papel das escolas privadas? É um papel de inclusão, na minha opinião. Inclusão no corpo discente, inclusão no corpo docente. E eu louvo a atitude do Colégio São Luís de fazer um censo. É a partir do censo que nós conseguimos observar bem como esses marcadores sociais funcionam. É preciso que nós tenhamos pessoas negras nos postos de direção. Não vale só uma contabilidade absoluta, é preciso que a gente contraste, interseccione classe social com posição social. É preciso que a gente tenha um currículo que inclua a população e que faça com que a população negra, indígena, ribeirinha, quilombola, as mulheres, né, tenham uma representação condigna. A Enciclopédia Negra, que eu sei que vocês estão aí trabalhando tão bem, ela é um mutirão, é uma tentativa de chegar em 2022 com outros heróis, outras heroínas, e mudar. A gente precisa, o que a escola privada tem que fazer, mudar a nossa imaginação. Gente,
Vocês sabem que Tiradentes foi um herói que não tinha face, não tinha retrato. E ele virou o primeiro herói republicano. Não é uma coincidência que o primeiro herói republicano que não tinha face apareça como branco, de cabelo Chanel, numa alusão a Jesus Cristo, sempre com uma túnica e uma cruz. Isso é uma criação, não tem problema. Nós vamos criar outros heróis. Eu espero que a exposição faça com que os alunos, eles próprios criem outros heróis, escolham outros enredos, escolham outras pessoas. As leituras têm que ser leituras maiores. O papel de vocês é imenso. A gente está só começando, mas vai dar um gosto muito bom quando a gente puder, de fato, incluir. E incluir para valer. Não vale fazer aquela política de cotas, que às vezes eu vejo nas empresas. Sim, já fiz a palestra sobre questão racial, a questão está encerrada. Não está encerrada. A questão só começou. O que eu recomendo para os pais brancos, né? Primeiro, o reconhecimento dos privilégios que nós temos. O Brasil é um país que a cada 4 brasileiras, um não tem acesso à internet. Eu acho odioso o conceito que foi inventado no começo da pandemia, novo normal. A pergunta é, normal para quem? Normal para a branquitude, que pode pode ter o seu próprio computador, que pode ter acesso a essas tecnologias, que pode ficar isolada no seu escritório privado. No Brasil, gente, 35% das famílias vivem em um cômodo que dá conta de pelo menos 8 pessoas. Então, vamos parar com essa história de novo normal. É preciso que a gente perceba o local da onde nós falamos. O local muito especial da onde nós falamos. Se a gente perceber, se nós conseguirmos fazer a nossa autocrítica, qual é o nosso papel nessa luta? Como diz Angela Davis e Jamila Ribeiro também, nós temos que trabalhar como aliados. O protagonismo é das populações negras que sempre praticaram o seu ativismo. Mas eu acho que nós podemos e devemos ser bons aliados nessa luta. Porque o racismo, primeiro, foi criado pelos brancos. E o racismo faz mal a todos nós. Não é uma questão só das populações negras. Se tem muito, eu fico de novo emocionada, e é isso que eu recomendo. Eu recomendo que vocês sejam cidadãos inclusivos no seu cotidiano, na sua família, no seu dia a dia, nos seus padrões de gosto, né? Nas suas escolhas diurnas, nas suas escolhas noturnas. É assim que a gente tenta mudar esse país. Desigualdade. Essa desigualdade é criada exclusivamente por causa da recusa da elite de abrir mão. Bom, vamos falar aqui de desigualdades. Primeiro vou citar uma pesquisa que eu tenho certeza que o Fred já conhece, porque eu já citei. Em 1988, o Brasil, nós fizemos na USP uma pesquisa nacional sobre o racismo. Nós perguntamos aos brasileiros quantos deles sofriam preconceito racial. 98% da população falou que não sofria. Aí nós perguntamos para aqueles que falaram que não sofriam, e para todos, se conheciam alguém, 96%, se conheciam alguém que já tinha sofrido preconceito racial. Então, eram 96% que disseram que não tinham sofrido preconceito, porém, 99% dos mesmos entrevistados disseram que conheciam pessoas que tinham sido preconceituadas. E, ao dizer isso, também estabeleceram quem eram essas pessoas. Nós não pedimos nomes, mas todos queriam falar de quem eram. E diziam coisas assim, o meu vizinho, a minha vizinha, a minha mãe, o meu pai não entra no elevador. O que é isso? É esse padrão da branquitude, que se sente uma ilha de democracia racial, cercado de racistas por todos os lados. Esse padrão da branquitude, esse padrão desigual, produz fenômenos como o elevador de serviço. O que é o elevador de serviço? Vamos desnudar o elevador de serviço. É um elevador que separa as pessoas. Se isso não for verdade, gente, por que a gente coloca ao lado do elevador plaquetas do tipo é proibido discriminar por raça, é o primeiro, gênero, e aí vamos embora. Eu acho que ninguém cria regra se não há o desejo de burlá-la. Portanto,
nós temos essa regra escrita na nossa sociabilidade. O racismo estrutura as nossas relações. E as elites no Brasil são, sobretudo, brancas, né? As elites do passado e as elites contemporâneas. A nossa desigualdade é fruto de muitos elementos, e eu seria simplista se dissesse que só vem das elites, mas vem também das elites, né? E cabe às elites mudar esse padrão. Como? Investindo na educação pública de qualidade, investindo na saúde pública de qualidade, investindo nos transportes públicos, investindo nas condições básicas da nossa população. Nós somos um país que durante muitos séculos não garantiu o direito da educação e da saúde para boa parte da sua população. E nós continuamos rodando esse filme. Nós continuamos ficando cegos a esse filme. Ora, o que aconteceu com a Covid? Nós, que fazemos parte de instituições privadas, tivemos as nossas atividades prejudicadas? Tivemos, mas elas continuaram. Vejam que beleza, nós podemos fazer esse encontro dessa maneira. O que aconteceu nas escolas públicas? Ficaram muito tempo sem aula, sem condições. Vamos sair mais desigual, não é, pessoal? Vamos interferir, as elites têm que ter um papel cidadão nesse país, e não só um papel predador nesse país. Só existe elite predadora? Não. Existem muitas pessoas que têm esse contrato com a sociedade. E nós podemos ser muitas e muitos mais. As leituras hegemônicas e as manifestações culturais. Ótima questão. Eu trabalho muito com o universo da arte. Então, vou falar do universo da arte, depois eu falo do pagode, né, do punk e do hip hop. No universo da arte, é muito fácil vocês verem como as classificações orientam a nossa percepção. Nós chamamos de arte, de boca cheia, arte europeia, italiana, alemã, norte-americana no máximo, e francesa. Chamamos de artesanato a arte dos outros. Nós chamamos de arte, artistas, os nossos pintores, para os quais nós temos um nome, sobrenome e tudo mais. E chamamos de artesãos aqueles que não somos nós. Vejam como essas classificações estruturam a nossa forma de olhar a arte. Chamamos de arte a arte europeia, e de arte negra, ou arte indígena, ou arte popular, ou arte naïve, as outras artes. É o racismo estruturando a lógica das artes, e que estrutura também a lógica das músicas. Quantos depoimentos eu não tenho recebido de jovens negros, adultos, que disseram a minha saída da bandidagem foi o hip hop. E mesmo assim, nas nossas avaliações culturais, nós chamamos essas de manifestações e chamamos a nossa de cultura. Eu fico muito impressionada com, até então, a música de concerto era chamada de música erudita. Ora, por que erudita? Porque não são eruditas as músicas populares. Então, gente, a linguagem é muito poderosa. Ela nos constrói. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou terminando um livro infantil que vai chamar Óculos de Cor, que a família principal, vejam os nomes da família, é branca. O menino principal se chama Alvo, o pai se chama Seu Neves, a mãe se chama Branca, a irmã se chama Clara e o cachorro se chama Cândido. É uma crítica, vocês vão ver, ao branqueamento, né? Mas eu que me entendo como uma pessoa que estudo, que leio, o que eu fiz no meu livro? Com muita frequência, eu usava as palavras claro, claro, ou então, Alvo clareou a situação para falar de momentos óbvios, em momentos iluminados, momentos de explicação. Vejam que usar os termos claro e clarear é uma forma de racismo. Porque o racismo de fato, e gente, eu usei, então eu estou usando o meu exemplo. Porque o racismo de fato estrutura a nossa linguagem. Então, acho que é isso. Eu acho que eu respondi as 4 questões, posso pegar mais 4. Obrigado, Lilian. As outras 4 questões são, se você poderia traçar
um paralelo e apontar quais as principais mudanças ocorridas em relação à situação social, educacional e econômica da população negra desde que iniciou a sua pesquisa há 40 anos. E se nós brasileiros tratamos hoje de forma diferente o tema da desigualdade racial. A outra questão é, às vezes se ouve dos mais velhos que seus ancestrais tinham escravos, mas eles eram, entre aspas, bons. Para eles, isso de fato acontecia? Se não, como desmentir tal situação para que esses que acreditam, para aquelas pessoas que acreditam nisso? Qual foi a importância do movimento negro para a volta da democracia durante a época da ditadura militar? Ok, vamos lá. E a última é se você poderia comentar os retrocessos no campo das políticas raciais sob o governo federal, que claramente é racista, e quais são as suas perspectivas, né? Antes de você responder, eu gostaria de agradecer a todos os participantes que enviaram perguntas, né, que enviaram questões, mas pelo tempo, né, ser um pouco limitado, infelizmente nós não vamos poder atender a todas. Bom, então vamos lá. Também ótimas perguntas. Quais são as principais mudanças na situação social e educacional da população negra há 40 anos, né, que eu estudo? Olha, eu penso que desde que nós saímos da ditadura militar, né, no momento chamado de Nova República, Terceira República, como vocês quiserem, desde a Constituição de 1988, que foi uma Constituição bastante ampla, né, bastante inclusiva, nós tivemos o surgimento de novos agentes sociais. Eu acho que nesses 30 anos nós vimos o crescimento do movimento negro, o crescimento da política de cotas de afirmação positiva, o crescimento das mulheres negras, dos movimentos das mulheres negras que estão dando lição para todas nós, o crescimento dos movimentos indígenas, movimentos ribeirinhos, movimentos quilombolas. Nesses 30 anos, eu acho que essas pessoas ganharam a cena. Como eu gostaria de ver, não. Né? Em 2018, nós elegemos, por exemplo, a bancada mais masculina que nós já pudemos ver. As mulheres correspondem a mais da metade da população brasileira. Vejam que negros, mulheres, indígenas, não são minorias da população, mas elas são maiorias minorizadas, ou seja, são maiorias numericamente minorizadas na representação social. A gente mudou, nós mudamos, mas estamos vivendo um período de grande retrocesso. Vou passar para a segunda pergunta e não vou deixar de falar desse grande retrocesso. A desigualdade racial hoje é diferente? Olha, como eu respondi, faz parte da mesma pergunta, eu diria, nós tivemos uma mudança e acho que tivemos uma diferença importante. Acho que 2020 ficará conhecido na história como um dos anos da Covid, mas também um ano em que os brasileiros e brasileiras tiveram que enxergar a questão racial. Eu me refiro não só ao fenômeno do George Floyd, mas ao que aconteceu aqui no Brasil. No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, Beto Freitas estava no Carrefour de Porto Alegre e foi assassinado na frente de todos e todas nós. Foi uma morte filmada, foi uma morte anunciada. Depois disso, penso que a população brasileira vai ter que reagir. Não será possível que a gente não reaja a tanta coisa. Muita gente me diz, não é verdade, porque a população, veja que a população norte-americana é tão ativa e a população brasileira não é. Vejam, a situação é totalmente diferente. Né? Quer dizer, nos Estados Unidos, a população de Afro-American corresponde de 13% a 16%. No Brasil, como eu chamei a atenção, a população negra corresponde a 54,6%. E por que não tem representação? Não adianta culpar os negros. Não tem representação, porque a nossa mídia se comove muito mais com o que acontece lá fora do que acontece aqui. 2, não tem representação porque nós, a branquitude,
não permitimos, não somos porosos de maneira nenhuma a esse tipo de sofrimento, a esse tipo de trauma que é constitutivo da sociedade brasileira. A escravidão do passado e o racismo estrutural do presente são traumas da nossa sociedade. Como é que a gente lida com o trauma? Falando sobre ele. Quanto mais nós não falarmos, mais nós vamos repetir a desigualdade racial. Eu já mencionei o que aconteceu com a Covid e o que está acontecendo com a nossa educação. Como a gente conversa com os mais velhos, quando eles vêm com essa história que nós tivemos uma boa escravidão, vocês vejam que esse é um discurso continuado, né? Nós falamos assim, escravidão ruim foi nos Estados Unidos, que teve escravos reprodutores, aqui foi bom. Gente, a idade média de um escravizado e uma escravizada nos Estados Unidos, a idade média, quando eles eram considerados já adultos ou velhos, era de 35 anos. A idade média no Brasil era de 21 anos. Eu não tenho tanto tempo para explicar, mas isso tem a ver com a noção de que o tráfico de escravizados, o tráfico de almas, era o comércio mais rentável para a metrópole portuguesa. Então, vejam que, na comparação, nós não nos saímos bem. E não é preciso explicar para esses parentes, com todo o afeto, com toda a educação, que um regime que pressupõe que uma pessoa é dona de outra pessoa, não pode ser um regime pacífico. É sempre um regime violento. Mais ainda, o correlato dessa explicação, gente, é a teoria da democracia racial que foi criada nos anos 30. Nós estávamos a um passo do apartheid social, a um passo da eugenia, e de repente nós nos reinventamos nos anos 30 como país da democracia racial. Nunca existiu. Nunca existiu. O que existiu é uma sociedade profundamente hierarquizada e que prefere acreditar nisso para não prestar atenção no conflito que nos constitui. Qual é o correlato da ideia de boa escravidão, de democracia e de democracia racial nos dias de hoje? Meritocracia. Como é que a gente vai falar em meritocracia no Brasil? Quando o patamar é totalmente diferente. Eu trabalho na USP. Como é que a gente vai dizer que o vestibular é universal no Brasil? A meritocracia no Brasil é, basicamente, em tempos de recém-Olimpíada, um pouco como a gente falar da corrida mais nobre, do esporte mais nobre, que é a corrida de 100 metros, que como uma corrida universal. Como funciona a corrida de 100 metros aqui no Brasil? Parte dos brasileiros, que é uma minoria, a branquitude, sai 50 metros à frente da linha de largada. Outra parte, que é a maioria do Brasil, sai 100 metros atrás da linha de largada. E mesmo assim a gente fala que existe uma meritocracia. A gente precisa explicar com todo o nosso afeto, com todo o nosso carinho, que vocês não têm uma opinião, vocês têm uma informação. Toda vez que me perguntam, professor, qual é a sua opinião sobre isso? Eu falo, eu prefiro dar uma informação do que dar uma opinião. Mostrem os dados. Mostrem como se morria cedo no Brasil. Mostrem como as sevícias foram uma constante no Brasil. Mostrem como essas eram pessoas que não tinham direito de escolha, o mesmo direito que os seus parentes tiveram, que não podiam optar como que iam trabalhar, o que iam fazer do seu lazer. E a única saída era resistir, de todas as maneiras possíveis. A melhor forma de explicar é o afeto, é o carinho, e é a boa informação nesse nosso momento tão marcado pelas fake news e pelas novas teorias de verdade, né? O movimento negro teve um papel muito importante, essa terceira questão, durante a ditadura militar. Tudo começou com o assassinato do Edson Luiz, um operário, que, na verdade um feirante, que foi assassinado em Guaianazes, local onde ele trabalhava, e desapareceu. O Edson é um exemplo do que acontece na sociedade brasileira, né? As pessoas desaparecem por bala perdida, as pessoas negras, por bala perdida, e ninguém dá conta delas. Na grande chacina que tivemos agora na favela do Rio, as 24 pessoas que faleceram entraram sem o nome. Era mais ou menos assim, o pardo tal, o negro tal. Ou seja, o que é essa política de dar nome e não dar nome? De manter o anonimato? É
um pouco que a gente tem que aprender. E o movimento negro, na verdade, são muitos movimentos negros, né? Eu falei há pouco do movimento das mulheres negras, que é um movimento que vem mostrando como, interseccionando marcadores como gênero, sexo e raça, e mostrando outras realidades, né? Outras verdades que a gente tem que prestar atenção. Retrocesso, boa pergunta para o final. Infelizmente, no Brasil, os brasileiros elegeram um governo, um chefe de executivo que não é conservador, é retrógrado. Eu não tenho problema nenhum com conservadores, ao contrário, eu acho que a democracia funciona muito melhor quando ela lida com a diferença. Um bom conservador que respeita a Constituição, ok, gente, nós temos que... A democracia é o jogo das diferenças, é a disputa das diferenças. É quando a gente pode olhar para a nossa diferença como adversários, não como inimigos. Inimigos é a linguagem, infelizmente, a linguagem do atual governo federal. Esse é um governo federal retrógrado, por quê? Porque governos retrógrados são aqueles que querem fazer retroagir nas nossas conquistas. Esse é um governo que pratica uma só religião, é um governo que não chama de perversão as outras opções, as outras identidades de gênero e sexo. Nós temos um chefe de executivo que já caluniou de todas as maneiras aos quilombolas. Vocês viram o que é a propaganda do MEC, qual é a projeção do Brasil que se quer imaginar. Ou seja, nós estamos vivendo um retrocesso muito sério no Brasil. Nós vamos sentir esse retrocesso fortemente na educação. Então, nós precisamos, como nunca precisamos, muito de atitudes cidadãs, vigilantes e antirracistas. O retrocesso é grande, eles são muitos, mas nós somos muito mais. E eu vou dizer para vocês que eles passarão, eles vão para o lixo da história. E nós, como disse o poeta, passarinho. Eles passarão e nós passarinho. Muito obrigada, gente. Ótimas questões. Muito obrigado, Lília. Em nome do Colégio São Luís, agradecemos a sua presença, pelas importantes colocações que nos desafiam e nos preparam para sermos uma escola antirracista. Foi uma honra ouvi-la nesta noite. Aproveitamos para informar nossa comunidade que o livro Enciclopédia Negra, organizado pela professora Lília, está disponível em nossa biblioteca para os nossos estudantes e professores. Agradecemos também ao coletivo de pais e mães antirracistas que apoiam e incentivam as ações do colégio. Agora eu passo a palavra à senhora Georgina Santana, integrante desse coletivo, para fazer um convite às famílias presentes. Enquanto a Georgina fala, no chat nós disponibilizaremos o link para os interessados em manter diálogo com o coletivo. Georgina. Boa noite a todos e a todas. Lília, vou tentar fazer um convite aqui com a voz embargada. Nossa, muito obrigado e por você ter doado o seu tempo, o seu conhecimento, e nós do coletivo acompanhamos o seu trabalho, que é incansável, e a gente sabe que não é fácil os ataques também que se sofre. Então, muito obrigado em nome do coletivo, de toda a comunidade de São Luís. Como o padre Edson falou no início, pessoal, desde outubro de 2020, formou-se, um grupo de pais, mães e responsáveis do Colégio São Luís para formar esse conteúdo com essa causa, destinada à causa antirracista. E é em nome desse coletivo que eu venho convidar todas as famílias do São Luís, do diurno e do noturno, a fazerem parte desse projeto que tem sido tão bacana e tão rico para nós. Nós hoje contamos com mais ou menos 120 participantes, temos um grupo de WhatsApp que chama Equidade Racial no Colégio São Luís, que é isso que o Jailton falou. Apesar de nós sermos 120, nós precisamos unir muito nossos esforços. Em menos de um ano, nós tivemos muito avanço com a parceria do colégio, que tem sido uma experiência assim maravilhosa, mas é muito trabalho. São várias frentes de ações, são estudos, cursos, debates, reuniões, comunicação, é muita coisa mesmo. Então, nós
teremos todo o prazer do mundo em compartilhar com vocês tudo que nós fizemos, tudo que tem sido feito e tudo que nós faremos. Todas as ações futuras, todos os projetos que nós temos em mente. E vamos precisar da colaboração mesmo, de trabalho, porque somos poucos braços, por incrível que pareça. O que vocês puderem, vocês compartilhem o link em vários grupos do colégio. E em nome do coletivo, finalizando, eu venho agradecer, Padre Edson, o seu empenho e a sua sensibilidade, e tem feito muita diferença. O grupo de trabalho também, Vanessa, Tuna, agradecer muito essa parceria, porque, como a Lília disse, eu acho que nós vamos fazer história, estamos muito contentes, né, porque o colégio, um colégio privado, numa cidade igual São Paulo, um colégio de elite, né, como se fala, é um microcosmo do que acontece no país, né, num país injusto, num país que não é solidariedade, que não respeita a sua ancestralidade, a história dos negros. Então, é uma sementinha, mas que nós temos certeza que nós vamos conseguir. E agradeço a todos e bom descanso. Agradeço a você, Lília. Também gostaria de pedir desculpas, né, em nome do Colégio São Luís, pelos contratempos tecnológicos que nós tivemos aí no início, né? E para encerrar essa noite, né, eu convido mais uma vez o Padre Edson de Lima, que é o nosso diretor acadêmico, né, nosso diretor-geral, e aproveito também para lembrá-los que a palestra foi gravada e ficará disponível para os interessados em revê-la. Padre Edson. Professora doutora Lília, muito obrigado. Foi uma noite assim memorável para nós aqui do Colégio São Luís. Creio que você abriu os nossos olhos e aqueceu o nosso coração para esta missão que temos que construir, né? E eu acho que essa abertura com a sua palestra desses encontros de ciclo de formação continuada, eles corroboram aquilo que é o projeto pedagógico do Colégio São Luís, ou seja, nós temos que pensar na pessoa humana, na pessoa integral, mas também nós temos que ajudar para que esta pessoa seja integral em todos os espaços, em todos os ambientes da nossa sociedade. Então, muito obrigado pela sua presença. Você é a nossa convidada especial para vir aqui ao colégio, para visitar o colégio, para encontrar-se com os alunos, com os colaboradores, com os professores, com as famílias, e também para, assim, ver quais são as ações que são poucas ainda, mas que vamos implementando aqui no Colégio São Luís. Então, muito obrigado, Deus a abençoe na vida, na missão, na sua trajetória, que você continue rompendo as cabeças e aquecendo os corações. Eu acho que é isso, é um romper de cabeça e um aquecimento de coração à sua fala. Muito obrigado. Também quero lembrar que o próximo encontro vai ser sobre o cuidado, então, o uso seguro da internet e redes sociais por crianças e adolescentes, que acontecerá no dia 24 de agosto, sempre às 19 horas. Então, a todos que nos acompanharam, a todos que estiveram conosco, meu muito obrigado, que Deus os abençoe, bom descanso. Lília, um abraço cheio de afeto. Muito obrigado.